Olá aos acadêmicos do sétimo semestre e todo aquele que estão acompanhando as minhas videoaulas. Hoje iremos falar de mais um assunto relativo à prática jurídica, que é juntada de documento. Devemos primeiro lembrar que a juntada é feita em todo momento dentro de um processo. É uma petição simples, aonde o advogado solicita do juiz a juntada de diversos tipos de documentos, como procuração, subestabelecimento, comprovante de notificações, comprovantes de pagamento e outros tipos de provas que ele pode fazer também através de juntada. Em relação a provas, quando fizer a juntada, é sempre bom lembrar que o momento correto de juntar as provas documentais é na petição inicial, se for produzida pela parte autora, ou na contestação, quando produzida pela parte ré. Lembrando que o artigo 212 ele traz documentos como um meio de provar no juízo. Mas é lógico que nem toda vez, quando se faz uma petição, a inicial, a contestação, as partes possuem todas as provas. Então ela pode juntar ao curso do processo alguma prova que for juntando, que for produzindo, como um laudo pericial memorial. Toda vez, como eu digo, ele juntou na inicial, mas pode juntar a qualquer tempo. Como é que eu faço então essa juntada de novos documentos nos autos? Eu faço através de uma juntada, uma petição simples que nós vamos aprender a fazer e que não leva muito tempo, ela é bem fácil, parece um requerimentozinho simples. É lógico que os documentos apresentados por uma das partes pode ser impugnados pela outra parte. Outra coisa que é sempre bom lembrar, como um exemplo também de juntada de documento, é o que versa no artigo 455, dizendo que cabe ao advogado intimar a testemunha que precisa comparecer ao juízo. Isso desafoga as atividades do judiciário e do oficial de justiça, fazendo a intimação do oficial por meio de oficial de justiça aquelas mais difíceis, quando as pessoas são relutantes em querer ir contribuir com a justiça. É lógico que quando o advogado faz essa intimação de testemunha, ele tem que provar que foi feita. Então ele pode fazer através de uma R, ou mesmo fazer um documento, pedir que a própria testemunha assine, sem ser a necessidade de gastar com uma carta com recebimento, ou com recebimento de aviso de recebimento. A partir do momento que ele manda uma R, por exemplo, ele quer comunicar o seu cliente que ele não quer mais trabalhar e precisa da renúncia, como nós já vimos lá em procuração. Ele não vai pessoalmente com o cliente é extremamente agressivo, não vai mandar um estagiário dele, não vai mandar uma pessoa de confiança. Então o que ele faz? Ele manda uma R. O cliente está viajando, descobriu que o cliente está escondido, está em determinado lugar. Manda uma R, voltou a R, junta esse AR aos autos e junta o pedido de renúncia. O próprio pedido de renúncia nos autos é feito conforme faz uma petição simples, como vou fazer agora uma juntada de documento. Outorga. Outra parte que também podemos falar é antes da tomada de decisão a respeito de documentos juntados, cabe o juiz pedir que a parte contrária se manifeste. Qualquer documento juntado por alguma das partes precisa que o juiz requeira que a outra parte se manifeste. Na fase instrutória, por exemplo, ele pode
antes do juiz decidir, ele pode juntar documentos, que é um tipo de prova material. Observa o termo. Toda vez que eu trabalho com provas materiais, ele diz que é juntados pareceres técnicos, nesse caso memoriais, perícias, laudos periciais memoriais também. E essas daqui são feitas através de juntada na fase instrutória. Mas também as partes podem pedir a oitiva de testemunhas. E nós vamos já analisar como é que se faz essas oitivas. O réu vai se manifestar na contestação sobre os documentos anexados na inicial. Já conversamos sobre isso. Toda vez que houver a juntada de documentos, a outra parte deve ser intimada para se manifestar. Se o autor junta o documento na inicial, o réu vai contestar esse documento juntado na inicial na sua contestação. Ele faz a impugnação na contestação. Se o documento foi juntado na contestação, o autor faz a manifestação simples numa réplica. Faz uma réplica, uma manifestaçãozinha simples. Qualquer momento que foi juntado o documento, a parte contrária tem o direito de falar. Ou seja, sempre que alguém juntar um documento, o juiz deve ouvir. Esse ouvirá é uma ordem que a lei dá. Então ela diz, deve ouvir a outra parte sob pena de afronta aos princípios constitucionais. E disponibilizará que ele se manifeste no prazo de 15 dias. Aqui eu tenho um prazo peremptório legal, ou seja, é o juiz que designa qual é o prazo que ele tem para se manifestar sobre documento juntado pela outra parte. A parte que for intimada a falar sobre determinado documento que foi juntado, que está nos autos, poderá impugnar a admissibilidade dele, se ela pode ou não tem cabimento naquele momento, a autenticidade, suscitar falsidade, em suma. O documento pode ser impugnado pela parte contrária respeitando algumas regras. É lógico que ele não pode simplesmente falar genericamente e dizer que simplesmente não concorda com o documento porque não concorda com o documento. Ele tem que trazer aos autos qual é o vício que aquele documento que foi juntado traz ao processo e que pode dar uma falsa realidade ao juiz, pode comprometer um julgamento justo. É lógico que as provas que são juntadas, as cópias, está sobre a responsabilidade do advogado, ou seja, o advogado tem fé pública. Olha, então os documentos, as cópias dos documentos que o advogado junta aos autos, por exemplo, eletronicamente, ele escaneia. Mas o scanner, aquela cópia que foi feita do original, ela pode ser modificada? Pode, mas quando o advogado juntar nos autos, ele é responsável pela autenticidade daquele documento. E o juiz pode, ou as partes, requerer que ele apresente a original em audiência ou na secretaria, para que possam examinar. Observa que, quando uma das partes suscita a falsidade do documento, a outra é obrigada a apresentar o documento original. Então lembra-se que o advogado tem fé pública. Isso o Código de Processo Civil não tira a fé pública do advogado, mas essa fé pública ela é relativa até que se prove o contrário. Então, se cabe prova em contrário, pode ser requisitada e, conforme nós já vimos, pode haver a suscitação de falsidade. Então, a juntada do documento abre para outra parte o direito de querer impugná-lo.
A cópia de documento oferecido como prova poderá ser declarado autêntico pelo advogado. Esse direito não é tirado do advogado, mas a autenticidade pode ser impugnada. É o que fala a CLT. É o que fala o Estatuto da OAB. Os documentos do advogado têm fé pública até que se suscite a falsidade, até que alguém contradite ele. Não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. A falsidade do documento ela pode ser suscitada na contestação, pode ser suscitada em qualquer manifestação simples nos autos, a partir do momento que houve a juntada do documento. E ele tem um prazo da juntada do documento para apresentar suscitar a falsidade, o prazo de 15 dias. A fé do documento, a fé pública do documento, ela vai cessar quando for impugnada a sua autenticidade pela outra parte. Quem junta presunção de veracidade. Observa que essa impugnação de autenticidade pode se dar de ofício pelo juiz. Não tem aqui, em momento nenhum, reservando que cabe às partes somente suscitar a falsidade. O magistrado também, verificando que aquele documento pode ser falso, pode, no primeiro ponto, que é o primeiro passo que vai ser dado pelo magistrado, pede a apresentação do documento em secretaria. Segundo ponto, ele abre a suscitação de falsidade do documento. Se tiver dúvida em relação àquele documento, pode pedir para ser levado a uma perícia. Nos processos que sejam de autos eletrônicos, a juntada de petição, que nós estamos estudando essa matéria, juntada de documentos através de uma petição simples, ou nós chamamos de manifestação dos autos, pode ocorrer de forma automática, sem precisar da autorização do serventuário da Justiça. Posso juntar todo tipo de documento? Sim, com reserva. Os documentos que são redigidos em língua estrangeira precisa ser traduzido por tradutor juramentado. É lógico que documento em uma língua estrangeira vai gerar dificuldade para outra parte exercer o contraditório. Então, em virtude disso, pede-se sempre que a juntada de documento que não esteja no vernáculo português seja traduzido e por um tradutor juramentado, para que alguém não traduza de acordo com seus próprios interesses e mude o sentido daquele documento. Falado sobre a juntada, que é um assunto bem simples e fácil e comum demais no processo, vamos ver como ficaria a petição de juntada. Primeiramente, saudação, que é necessário. Identifico os autos aonde aquele documento vai ser juntado. Quem é que está requerendo, se é o autor ou se é o réu. Aqui é o nome do autor, do réu, não é do advogado. Já vi alguns documentos onde o advogado coloca o nome dele, está errado. É a parte do processo que está requerendo. O advogado é o procurador, por isso diz, olha, autor representado por seu advogado, que vem abaixo assinado. Requer a juntada e você diz, primeiro o que você quer e depois especifica os motivos. Juntada simples, primeiro diz qual é o pedido e depois diz os motivos, a causa de pedir. Numa petição, a causa de pedir antecede o pedido. Na juntada ou numa manifestação simples, a regra é que você faça os requerimentos, as considerações e depois explique os motivos. Nesse caso de juntada simples. Então requer a juntada e diz qual é o documento que você quer juntar os autos. Para quê? Para habilitação, para acompanhamento processual, para que se junte-se no rol de provas
Se for, por exemplo, procuração, é lógico que eu quero. Qual o motivo de juntar uma procuração? Para que o advogado seja habilitado e acompanhe o processo, seja intimado, tenha vistas e qualquer outro fins que fizer necessário dentro do direito. Se é uma prova, é para que ela seja requerida, para que o juiz avalie isso na hora de tomada da decisão. E se é, por exemplo, uma notificação extrajudicial, um pedido de ser desabilitado dos autos, ele vai solicitar a juntada do AR, cientificando, e de acordo com o artigo 112 do CPC, deixar de ser habilitado porque não tem mais interesse de atuar naquela causa. E assim sucessivamente. Tem uma atividade continuada que é apresentada. Vamos lá. Trata-se de um acidente de trânsito envolvendo José e Maria, que é muito comum, muito falado na sala de aula, só que muda algumas situações. Então, nesse caso aí, a culpa exclusiva foi de Maria. Tomando base no processo e sabendo que você é advogado de José, você como advogado de José, e após ingressar com uma ação indenizatória, que foi distribuída segundo a vara civil de competência residual, você, por tratar de ato reputado urgente, não juntou a procuração, nem apresentou a declaração de pobreza por alguma dificuldade na hora que você estava fazendo a petição, José tenha se ausentado, aconteceu algum problema e você não conseguiu de forma a juntar. E não poderia perder tempo para poder, o mais rápido possível, solicitando uma tutela de urgência, você tinha que apresentar a petição. Então você tem um prazo de 15 dias aí para juntar a procuração. E depois a declaração de pobreza para não haver um indeferimento por parte do juiz, porque você falou que ele era pobre na forma da lei, mas não juntou a declaração de pobreza. Em relação à procuração, de acordo com o artigo 104, você tem 15 dias para apresentar a procuração, que pode ser prorrogada por mais 15 dias. Então, você, dentro desse prazo de 15 dias, você quer apresentar a procuração. Qual seria a medida jurídica certa? Juntada de documentos, juntada da procuração e da declaração de pobreza. Boa sorte na atividade.